Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 5 de agosto de 2026. Nós estamos aqui na cidade de Londrina, ao vivo, para fazer a leitura da palavra da Bíblia capa a capa. Hoje é o dia de número 158. Então, nós estamos logo chegando ao número de 160 dias, né? Fazendo a leitura da palavra de Deus, né? É uma bênção que tem acontecido. E você é o meu convidado para assistir, para rever e para ter um transbordo da palavra do teu coração e que Deus abençoe. Vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Senhor, muito obrigado já por esse amanhecer, por esse dia. Obrigado já por estar aqui para fazer a sua leitura da Bíblia capa a capa. Hoje nós vamos estar aqui lendo 2 Reis, iniciando um novo livro, 1 e 2. Nós vamos estar aqui no livro de 2 Coríntios 9, Salmos 8 e Provérbios 5. Dê entendimento, Senhor. Eu oro em nome do teu Filho. Amém. Amém, né, pessoal? Amém. Então nós vamos aqui na leitura de 2 Reis 1 e 2. Então, 2 Reis 1, versículo 1, Elias e o rei Acasias. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe, o rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebube, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Azias, e lhes perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado, e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava, e ele perguntou: por que vocês voltaram? E eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está mandando mensageiros para consultar Baal-zababe, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhes disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate vocês e os seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados e subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Mas uma vez o rei mandou um oficial com 50 soldados e subiu o morro e joelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida nem com a vida desses 50 homens. Os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu, mas tenham dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse: o Senhor Deus disse
Assim, ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar e mandou mensageiros para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. Acasias morreu como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filhos e por isso seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história dos reis de Israel. 2 Reis 2, versículo 1. Elias é levado para o céu. Chegou o tempo de o Senhor levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu e no caminho Elias disse: fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus que pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou sua capa, enrolou-se e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. Então foram andando e conversando. De repente um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio e depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu e ele passou para o outro lado. 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes, deixe que vamos procurar o seu mestre, talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas se eles insistiram, até que ele mudou de ideia e deixou que fosse. Os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse: eu não falei para vocês não irem? Estamos lendo 2 Reis 2, versículo 19. A água purificada por Eliseu. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o Senhor sabe, essa cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos.
Então Eliseu mandou: ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram, e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus disse é isto: eu fiz essa água ficar pura e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. 2 Reis 2, versículo 23. Os rapazes zombadores. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando: ô seu careca, fora daqui! Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Amém? Então foi lido aqui no Velho Testamento, 2 Reis 1 e 2, e nós vamos para o Novo Testamento no livro de 2 Coríntios, e é o 2 Coríntios de número 9. Ofertas para os cristãos da Judéia. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província de Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando estes irmãos para que não fique sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre este assunto. Mas, como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo, não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Lembrem disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, a sua bondade dura para sempre, e a sua bondade dura para sempre. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Versículo 10 de 2 Coríntios 9. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita com o resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem, e eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros.
E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Amém? Uma bênção essa leitura do 2 Coríntios aqui, 9. E nós vamos então para o devocional. Hoje nós vamos ler os Salmos de número 8. Salmos 8, a grandeza de Deus e o valor do ser humano. Salmo de Davi ao regente do coro com a melodia de Os Lagares. Versículo 1 do Salmos 8. Ó Senhor Deus, ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construísse uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criasses, para a lua e para as estrelas que pusesses nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? O que é ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio deles, as ovelhas e o gado, os animais selvagens também, os pássaros, os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, tua grandeza é vista no mundo inteiro. Amém, né? Então aqui nós vamos para o livro de Provérbios, no nosso devocional aqui, e hoje é o 5. Hoje é dia 5, nós vamos ler Provérbios 5. E como eu sempre falo, né, o livro de Provérbios é muito atual, né? E o que leva você a ler e o que você ganha lendo o livro de Provérbios? Você ganha muita sabedoria. Você entende que não pode ser fiador das pessoas. Você tem uma advertência contra o adultério. E você começa a livrar dessas pessoas que só querem o seu mal, né? Então, é uma bênção. Então, nós vamos ler aqui Provérbios 5, ela tem 23 versículos, e nós começamos já com os conselhos contra o adultério. Lembrando que Provérbios de 1 a 10, nós estamos falando aqui do convite à sabedoria. Versículo 1. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel, os seus beijos tão suaves como azeite, porém quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos, a estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa, senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles e quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a mulher, seja
com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outros homens? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Amém? Então aqui nós lemos no devocional Provérbios 5, 23 versículos. O versículos que eu marquei, já postei no meu Instagram, no Stories. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Amém? Que nós tenhamos aí um extraordinário dia. E lembrando que logo mais às 19h03 nós temos a live lá com o Alexandre Martins, que é o meu convidado. Então nós vamos aqui encerrar essa leitura e vamos fazer uma oração de agradecimento e que vocês possam ter esse transbordo ao assistir aí, tendo uma transformação por essas palavras de sabedoria da Bíblia capa a capa. Senhor, eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom conosco todos os dias. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Obrigado, Senhor, pela leitura do dia de hoje, Senhor. Chegamos à marca de 158 dias aqui firmes e fortes nessa jornada da leitura da Bíblia capa a capa. O Senhor tem honrado, o Senhor tem dado esse propósito, eu tenho tido entendimento, mas que isso sirva de transbordo à vida das pessoas que estarão assistindo, Senhor, que o Senhor possa estar transformando essas vidas e que a palavra não vai passar vazia, como o Senhor diz. Eu oro assim, Senhor, agradecido, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, amém, pessoal, e até amanhã, né?